Shabbat Shalom a todos que estão aqui, todos que estão em suas casas. Nós vamos falar hoje, trazer um comentário, um estudo, algumas coisas que chamaram a atenção em relação a Parashá Vayakhel. Vayakhel quer dizer ajuntou-se, reuniu. E ela é uma Parashá que vai de Êxodo 35:1 até 38:20. Ela, em alguns anos, ela é dada junto com a Parashá Pikudei, porque as duas Parashot falam da construção dos itens do tabernáculo. A Parashá Vayakhel, nós vamos ver que trata mais dos utensílios, da arca, do propiciatório, do próprio tabernáculo em si, e a Parashá Pikudei trata mais das vestimentas sacerdotais e daqueles que vão oficiar ou trabalhar, fazer o serviço diante do Senhor. Esse Shabat que nós estamos hoje é chamado também Shabat Pará, que é um dos 4 Shabatot que são Shabatot diferentes, são Shabats especiais. Geralmente em Israel se lê a parábola da vaca vermelha, ou da novilha vermelha, a Pará Adumá, que é Números 19, 1 e 22. Nós não vamos ler ela hoje, mas é um Shabat preparatório para Pesach, Nós sabemos que a parábola da novilha vermelha, ela fala de Yeshua, Então é um tempo de preparação e é um tempo de introspecção também, e dessa obra que foi feita para nos salvar e nos redimir. Então eu vou dar um resumo breve dessa Parashá. Ela começa falando do Shabat, Então, na verdade, Moshe reuniu toda a comunidade, ele ajuntou toda aquela comunidade. Nós lembramos que um pouco antes aconteceu o evento da idolatria, que é quando Moshe quebra as tábuas lá no Monte Sinai, enquanto o povo estava fazendo idolatria, quando ele descobre que o povo estava idolatrando o bezerro de ouro. E ali o povo também se ajuntou, se uniu, só que para pressionar Arão, para que ele fizesse algo, um bezerro de ouro, e se uniu para fazer o mal. E essa Parashá, o povo se une, Deus chama o povo a se unir, mas agora para fazer o bem. Nós sabemos que há um juízo severo, 3.000 almas ali são exterminadas, que participaram daquela idolatria, mas Deus não desiste do seu povo, e ele chama agora o povo para a construção do Mishkan. E ele vai passar essas instruções. Então, o Shabat, essa Parashá, ela começa com Moshe reunindo a comunidade, e aí ele fala assim: isto é o que Adonai ordenou a fazer. Todo o trabalho deve ser feito em 6 dias, mas o 10º dia deverá ser para vocês um dia sagrado, um Shabat de descanso. E é interessante, daí ele fala: no Shabat não acendam fogo em seus lares. Muitos não sabem, mas a tradição que nós temos de acender 2 velas, 2 candeias em casa do Shabat, ela é uma tradição farisaica, porque os fariseus, apesar de todas as críticas que eles receberam e recebem até hoje ainda, mas eles nos legaram essa tradição, essa boa tradição de nós acendermos luzes em nossas casas. Porque os saduceus, vejam só, os saduceus que nós podemos dizer que eram mais liberais, em relação ao Shabat, eles não queriam acender o fogo nem na sexta-feira, e geralmente o Shabat era um dia que eles passavam dentro de casas escuras, era algo mais sombrio, E os fariseus não, eles entenderam que o Shabat era um dia de alegria, ainda que impusessem muitas normas extra-bíblicas, Hoje são 39, talvez naquele tempo eram mais, e acabaram trazendo um jugo muito pesado, E Yeshua repreendeu-os por isso, falando que o Shabat foi feito para o homem. Aliás, o Shabat foi feito para o homem, não só para o judeu. Ele não falou que o Shabat foi feito para o judeu, foi feito para o homem. Então, para todos os homens. E por isso nós nos alegramos no Shabat. É um dia especial e nós acendemos as velas. E é interessante que, diante de todo o trabalho do tabernáculo que Deus estava chamando o povo para fazer, primeiro ele fala do Shabat. Então, primeiro ele fala do descanso, depois ele fala do trabalho, E o descanso fala, apesar do trabalho, o Senhor nos chamar para o trabalho, mas é o descanso
que fala de algo que é mais elevado, mais espiritual, né? Tanto que na Brit Hadashah fala que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? Para nós sempre lembrarmos que é o Senhor quem nos deu antes, e aí depois nós trabalhamos, nunca invertendo essa ordem. Depois de falar do Shabat, o Eterno fala daquilo que talvez é o ponto central, o cerne dessa Parashá, e ele fala assim: tomai de vós oferenda separada para o Eterno. Todo doador de coração trará oferenda do Eterno, ouro, prata e cobre, e tecido de lã, azul celeste, púrpura, carmesim, linho de pele de cabras. Em outra versão fala, todos cujo coração os motiva trarão um presente para Adonai. Então esse é o cerne, porque o Senhor está trazendo ali aquilo que nós podemos chamar o livre-arbítrio, né? Que é o Senhor, Ele deseja que nós doemos, que nós sejamos e que nós nos entreguemos e trabalhemos de coração, né? Não algo forçado, né? Essa é a diferença que dizem de nós para os anjos. Então o Senhor, Ele dá a opção para o povo trazer de coração essas ofertas ao Senhor. Isso está em Shemot 35:5. Em 35:21 a 29, aí fala assim: e cada pessoa trouxe de acordo com a agitação de seu coração, fala nessa versão, e todos cujos espíritos motivou trouxeram uma porção para Adonai, para o trabalho da tenda do encontro e para todas as suas necessidades e vestimentas sagradas. Aí fala assim: homem e mulher entre os israelitas que se sentiram motivados a dar algo, por todo o trabalho que Adonai havia ordenado através de Moisés, trouxeram uma dádiva voluntária a Adonai, ao Eterno, para a construção desse Mishkan transitório e mais tarde também permanente templo sagrado, ou Beit HaMikdash, em Jerusalém. E uma coisa que, e aí, então vamos dizer assim, nos primeiros 10 versículos está isso tudo que eu falei. Os próximos versículos daqui em diante são detalhes em relação à construção desse tabernáculo, dos artefatos, de todos os elementos que vão constituir esse tabernáculo. Então vamos dizer assim que 5% são essa primeira instrução, né? Ali daí no meio disso nós temos o chamado ali de Betzalel e Aholiav, e o resto é tudo construção, detalhes, pormenores para a construção desse tabernáculo. Uma coisa que logo nos chama a atenção, que nós podemos tirar daqui e aplicar para nós também, é o papel das mulheres nessa coleta. Em Êxodo, em Shemot 35:22, fala que os homens acompanharam as mulheres e aqueles que quiseram fazer uma doação, trouxeram pulseiras, brincos, anéis e ornamentos corporais, todos feitos de ouro. Fala também em Êxodo 35:25 e 26, cada mulher habilidosa pôs a mão na fiação, e elas todas trouxeram o fio fiado de lã azul celeste, lã vermelha escura, lã carmesim e linho fino. Mulheres voluntárias, altamente habilidosas, também fiaram a lã das cabras. Depois fala que todo homem e mulher entre os israelitas que sentiam a necessidade de dar algo para toda a obra que Deus havia ordenado por meio de Moshe, trouxeram uma oferta para Deus. Êxodo 35:29. E o que nos chama a atenção, quando fala assim, Veiayu ha-anashim al-hanashim, que fala, os homens acompanharam as mulheres, implica que as mulheres vieram primeiro para fazer suas doações e os homens apenas acompanharam elas. E aí às vezes nós começamos a pensar, nós sabemos que a tradição coloca sempre que a mulher não precisa de tzitzit, não precisa de kippah, porque a mulher ela tem vamos dizer, uma ligação direta com Deus, uma sensibilidade maior para perceber as coisas do alto, né? E isso tem uma base bíblica, vamos falar assim, porque ali no episódio do bezerro de ouro, quando fala assim, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então Moshe estava demorando lá em cima, o povo estava agitado embaixo, e aí Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres. Interessante esse termo, arrancai.
e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Shemot 32, 1 e 2. E nós sabemos que, ou pelo menos a tradição oral fala que Arão quis ali ganhar tempo, né? Não que esse fosse o desejo primeiro de Arão, que fosse construído um bezerro de ouro, mas o povo veio e pressionou ele. Nós sabemos também que vieram legiões de pessoas ali do Egito, que não tinham a Torá, né? E vieram junto ali, talvez influenciaram o povo de Israel também. Havia o povo de Israel também que provavelmente que participou disso, né? É difícil aferir algumas coisas, mas de fato subiram pessoas ali do Egito também. Então Arão ele precisava ganhar tempo, esperando que Moisés voltasse no dia seguinte, pedindo que os homens que fossem fazer a coleta do ouro com suas mulheres, isso demorasse um tempo e a situação ficasse, vamos dizer, se acalmasse e Moshe ia voltar e ia dar tudo certo. O Rashi, o comentarista, sugere que tinha certeza de que as mulheres não estariam dispostas a se desfazer das suas joias, com o propósito de fazer um objeto inanimado um substituto para Moshe. Então a Torá, isso quem fala é o Jonathan Sacks, o rabino Jonathan Sacks, fala que as mulheres se recusaram a contribuir para a fabricação do bezerro de ouro. Então as mulheres tinham um senso de julgamento na vida religiosa maior que dos homens, sobre o que é a adoração verdadeira, o que é falso, e elas estavam parece-me que mais convictas do que os homens. Em Kli Yakar, um tratado, destaca que como o tabernáculo espiava o bezerro de ouro, apenas os homens precisavam contribuir. No entanto, foram as mulheres que deram primeiro. Uma outra coisa que as mulheres estão felizes com essa palavra, né? Um outro aspecto que nos chama a atenção é em relação aos espelhos. Betzalel fala que ele fez um lavatório de cobre e sua base de cobre eram com espelhos das mulheres dedicadas. Agora eu vou ler um trecho aqui que fala assim, do Midrash. As mulheres israelitas possuíam espelhos nos quais elas olhavam quando se adornavam. Mesmo esses espelhos, elas não se abstiveram de trazer como contribuição para o Mishkan. Mas Moisés os rejeitou, porque eles foram feitos para a tentação, isto é, para inspirar pensamentos lascivos nos seus maridos, né? Então o santo bendito seja ele disse, aceita eles, pois eles são mais preciosos para mim do que qualquer coisa, porque através deles as mulheres estabeleceram muitas legiões, isto é, através das crianças que deram à luz no Egito. Quando seus maridos estavam cansados do trabalho árduo, elas, as mulheres, iam e traziam comida e bebida para eles. Então elas, as mulheres, pegavam os espelhos e cada uma via com seu marido no espelho e ela seduzia o marido com palavras dizendo, eu sou mais bonita do que você. Isso é óbvio, né? E desta forma, elas despertavam o desejo de seus maridos e eram íntimas deles, concebendo e dando à luz ali, como é dito, debaixo da macieira, eu te despertei. Cântico dos Cânticos 8, 5. E é interessante que uma das estratégias do povo do Egito para eliminar Israel era matando meninos, vocês lembram? Destruindo a vida familiar. Então homens e mulheres trabalhavam o dia todo e não podiam voltar para casa à noite. Às vezes dormiam no próprio trabalho, né, ali na construção, no tempo da escravidão. E as mulheres perceberam isso e usaram espelhos para atrair seus maridos. Isso é um midrash, ok? Então isso levou à retomada das relações e o nascimento de uma nova geração. As mulheres, por sua fé, coragem e engenhosidade, garantiram a sobrevivência judaica. Então é bastante interessante, isso chama aos homens para que nós possamos ouvir as mulheres, porque a descendência de Israel dependeu muitas vezes, a gente sabe, das matriarcas de Israel, dependeu das mulheres. E o judeu também considera quem que é judeu? Filho de pai judeu? Não, filho de mãe judia, porque sabe que é a mãe que vai passar para o filho. O pai está no trabalho, está no batente, mas é a mãe que acaba passando para o filho, né? Isso não quer dizer que Deus não fala com o homem, claro que Deus fala com o homem. Esses tempos, a Limara comentou do Rabino Shulam, e eu achei interessante, que ele falou assim, olha, a Márcia, ela às vezes fala coisas para mim, eu preciso buscar muito a Deus para ver se ela está falando da parte de Deus, ou se ela está, né, às vezes está falando da parte dela. Então isso não é um chamado para o homem se acomodar, mas é um chamado para o homem buscar ao Senhor e também discernir.
porque as mulheres como nós também estão aprendendo, né? Mas eu percebo essa situação em nossa casa também. Eu vejo sempre a Limara separando coisas para doação, por exemplo. Ela é rápida em fazer isso. Isso é uma coisa que não está no meu radar. Às vezes eu penso, puxa, eu preciso fazer isso, eu preciso ser mais generoso. A Limara tem isso natural. Parece que a mulher ela tem isso mais natural, né? Eu poderia dar mais exemplos de como minha esposa me ajuda. Uma delas é bem recente. O homem às vezes tem a tendência de centralizar muito as coisas em si. E eu, por exemplo, eu não sou bom em fazer planilha, não sou bom com números. E a Limara, criada pelo pai dela para ser independente, não depender de homem, né? 3 mulheres, teve 3 mulheres, vocês não vão depender de homem. E ela é boa em fazer planilha, ela é rápida, ela gosta, né? Mas mesmo assim eu queria fazer minhas planilhas, né? Eu queria fazer e tomava para mim, só que eu sou mais lento nisso, eu tenho a minha limitação. Até que eu me rendi e passei a fazer as planilhas com ela, onde ela nada de braçada, e a coisa começa a prosperar, porque sai aquela desordem e começa a entrar ordem. Então, às vezes nós homens somos um pouco resistentes em dividir as coisas com as mulheres, mas eu lembro que no meu casamento, teve um pastor que ele orou assim, ele falou, vocês são uma bênção sozinhos, mas sejam uma bênção agora juntos, no sentido de multiplicar. E às vezes nós homens e mulheres também, às vezes quando a coisa colide ali, às vezes nós não conseguimos ser uma bênção juntos. E a gente poderia multiplicar e a gente acaba sozinhos, nas suas pontas respectivas, funcionamos, mas às vezes juntos não funcionamos tanto. Então isso é um trabalho também que o Senhor deseja nas nossas vidas, né? Eu estou no processo, não estou falando que eu conquistei isso, porque eu desejo estar mais unido à minha esposa nesse sentido, né? Eu vejo bastante limitações, mas vamos melhorando, né? Então, temos que estar no processo. E eu creio que é uma condição sine qua non para que nós prosperemos, né? Prosperar não no sentido de teologia, de prosperidade, essas coisas, mas de progredir, né? De nós progredirmos. Às vezes as mulheres não vão falar os nossos erros de forma tão gentil, pois elas também estão aprendendo, mas devemos levar em consideração, né? Lembrando que as mulheres, às vezes, elas vão ser a nossa opositora, né? Todos conhecem aquela alegoria da costela de Adão, que é um termo que é parecido com oposição, né? E a mulher, ela vem para fazer oposição, muitas vezes, a nós, para nos ajudar, né? A Torá, muitas vezes, nós vemos a Torá como... o mundo ocidental enxerga a Torá como aquele livro, né? Se não é um mito fundador de uma religião, então vamos falar, o cristão ele fala, não, tem coisas muito boas, dali começa a história, dali aparece Jesus, mas a Torá é um livro que é olho por olho, dente por dente, né? E nós não temos um olhar mais aprofundado, né? O cristianismo influenciado pela Grécia clássica separou os tipos de amor, né? E às vezes nós não vamos enxergar nas entrelinhas da Torá o amor de Deus e o amor envolvido em tantos relacionamentos e situações. Ainda que é o primeiro pacto, e esse pacto ele é renovado, né, e ele ganha uma outra estatura quando Yeshua vem, mas nós podemos identificar sempre o amor de Deus e o cuidado dele, e ele é normativo para nós também, como nós vamos ver a seguir. Então o cristianismo influenciado pela Grécia clássica separou o desejo físico do amor desapegado. Lembram do amor eros, o amor ágape, exaltando o segundo como religioso, mas o primeiro não, né? E essa influência grega levou a interpretação da história de Adão e Eva como um relato do desejo sexual pecaminoso. Lembram do pecado original, né? Mas biblicamente essa leitura não deveria existir, pois não corresponde à sua tradição original. Eu estou falando isso porque eu falei aquela história dos espelhos. E nesse sentido nós podemos ver que se o amor no mundo ocidental ele tem um texto fundador, isso nós precisamos resgatar, é o texto hebraico. A crença generalizada de que a Bíblia hebraica é toda sobre vingança e olho por olho, enquanto os evangelhos supostamente inventaram o amor como um valor incondicional e universal, deve, portanto, ser considerada um dos mais extraordinários mal entendidos de toda a história ocidental. Esses dias eu estava conversando com um irmão, vou te citar, Raul, e daí eu até estava conversando com ele e aí eu falei assim que tinha um debate,
e daí tinha um judeu messiânico ali e um cristão. E esse cristão é um homem bem esclarecido, né? E aí, só que quando esse cristão foi se referir à Torá, ele falou assim, olha, o judeu, quando ele recebe Jesus, ele considera todo o resto esterco. Ele considera, e ele está se referindo à palavra de Filipenses, quando Paulo fala da glória, da posição que ele tinha, ele considerou isso como refúgio, como esterco para ganhar a Yeshua. Só que esse debatedor, ele queria dizer que toda a Torá era esterco. E aí o Raul até falou, às vezes a pessoa ela não consegue explicar aquilo que ela quer passar. Ela não consegue colocar em palavras, né? E às vezes o que ela tem na cabeça dela, porque ela não teve uma revelação, ela começa a falar em verdades, né? Então nós temos que entender que existem mal-entendidos e nós somos chamados a construir pontes para resolver esses mal-entendidos. Como o próprio Raul falou hoje, né, nós temos o privilégio de ter Yeshua e de ter a Torá. E como que nós vamos manusear isso tudo junto, né? Mas porque o enunciado maior da fé israelita é o amor, né? Então, e quando em Devarim fala que nós oramos o Shema, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, né? Salmo 42:2, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E o amor, como foi falado, ele devolve a nós o livre-arbítrio. Mesmo com as implicações do primeiro pacto, Deus nunca quis uma obediência mecânica. Ele deseja que as coisas entrem no nosso, que as coisas entrem no nosso radar, nós percebamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e nós executemos e descubramos, né, como a Torá é importante para nós e como Deus nos deu ela para nos ajudar e não para nos oprimir, né? Então façam para vocês uma coleta para Adonai. Quem tiver um coração disposto deve trazer uma oferta para Adonai. O Avraham Yitzhak Hakohen Kook, ele é de 1865 a 1935. Ele era o rabino-chefe de Yafo. Ele escreveu: o templo sagrado é o foco espiritual, o templo Mishkan, né? É o foco espiritual da nossa nação e a fonte da vida espiritual de cada indivíduo dentro dela. É uma visão tangível que atordoa os olhos com sua beleza e que eleva a consciência com seu caráter poderosamente impressionante. O templo sagrado deve ser construído todos os dias no espírito interior de cada indivíduo de Israel. Assim, seu espírito conectará a plenitude de sua vida ao núcleo de nossa nação em seu estado completo. Então, como ele diz, não podemos reconstruir o Beit HaMikdash físico agora, mas nosso trabalho espiritual atual é construir o Beit HaMikdash interno, o templo sagrado do espírito de cada indivíduo de Israel. Então esse templo interior fala o quê? Fala de uma unidade com Hashem, uma unidade com o Eterno, que é isso que o Senhor sempre desejou, né? O Zohar, que é o livro que entra na parte de Kabbalah, ele fala que nessa paraxá dessa semana há essa discussão e meditação sobre nossa unidade com Deus, e ele descreve a unidade com o divino e esse entrelaço. Tem até um poema que eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas que fala desse entrelaço da vida divina conosco, fazendo menção ao tabernáculo e os itens do tabernáculo. Assim, é bem bonito, né? E esses elementos físicos sempre são para ilustrar uma realidade maior, né? O próprio tzitzit, né, o número de cordões e nós. Então o tzitzit é composto por 8 cordas com 5 nós. Esses 5 nós representam o Pentateuco, né, a Torá, e eles são amarrados, né, assim como o tzitzit, ele fala de nossa vida estar amarrada com o Eterno. Eu até faço menção aqui, o irmão Daniel fez na semana retrasada, fez algo muito legal, já faz umas 3 semanas, ele fez com as crianças tzitzit, esse aqui, ó, tá preso aqui, bem simples, não sei quão cacheiro ele mas ele fez com a criançada lá, e era uma coisa que estava assim já no meu pensamento, puxa, eu preciso comprar um talit katan, alguma coisa, né? Falei com o irmão Lucas falou, para mim mudou, me ajuda muito no dia a dia, né? A gente sabe que é mandamento que o Senhor deu para que nós vejamos e lembremos dos seus mandamentos, mas às vezes aquilo ali você só vai experimentar o benefício de algo quando você dá um passo de obediência em relação a isso, né? E aí nós a Limara chegou com as crianças em casa,
E a Hannah estava dormindo, estava com o tzitzit em cima da barriga dela. Ela dormindo, nossa, que chegou para mim, isso só pode ser, né? Que dela não é, né? E ela tinha trazido para mim. Então as crianças tinham feito para os pais. Então eu agradeço ao irmão Daniel, foi muito precioso. E agora eu tenho o meu tzitzit, ainda quem sabe um dia eu tenho um talit katan. Então, em união com o Messias, nós vamos, Daniel e a Mary Ellen, né? Em união com o Messias, nós damos frutos, né? O Messias é a Torá viva, né? Porque o Messias é aquele que me leva para a Torá. É isso que fala em Romanos 10, né? Fala que a função da Torá, na verdade, é me conduzir ao Messias. E o Messias, ele vai me devolver a Torá, entre aspas, né? Essa, entre aspas, tensão, ela sempre vai andar junta, né? Onde a Torá me conduz ao Messias, que me faz viver a Torá, e dessa maneira somos chamados a progredir, né? A prosperar e dar frutos com perseverança, né? Então, na medida que nós somos unidos ao Eterno, o Eterno espera que nós possamos dar frutos, né? Isso fala em Coríntios 6:17, fala, mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. João 14:4-5 fala, Yeshua fala, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como a vara não pode dar fruto de si mesma, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aí nós lembramos também da parábola dos talentos, né? Porque nessa paraxá, quando Betzalel é chamado, em Êxodo 35:30-31, está no começo da paraxá ainda. Fala assim, Betzalel, a quem Deus dotou de sabedoria, discernimento e conhecimento em todo tipo de ofício. Um homem que era cheio do Espírito de Deus, um homem que estava unido a Deus. Mas aí o Midrash Tarumá fala assim, questiona, será que era talento natural que esse homem tinha? Ou era inspiração divina? E o Midrash Tarumá fala assim, o santo, bendito seja ele, não concede sabedoria a ninguém, a menos que essa pessoa já possua alguma sabedoria. Aí tem uma história de uma matrona. Matronas são aquelas mulheres nobres, romanas, que pergunta ao rabino Yosef ben Halafta, o que significa o versículo de Daniel 2:21, que fala assim, ele dá sabedoria aos sábios. O versículo não deveria ser, ele dá sabedoria aos tolos? E aí esse rabino fala assim, minha filha, se 2 homens viessem até você para pedir dinheiro emprestado, um deles sendo pobre e outro rico, a quem você emprestaria dinheiro? Acho que é fácil a resposta, né? Você vai emprestar para o rico porque você vai ter esse dinheiro de volta, né? Mas o santo bendito seja ele, se ele desse sabedoria aos tolos, eles passariam tempo sentados no banheiro, ou em becos imundos, ou em casas de banho, e não usariam a sabedoria. Em vez disso, o santo, bendito seja ele, dá sabedoria aos sábios, que se sentam entre os sábios nas sinagogas e nas casas de estudo e utilizam a sabedoria. E esse texto me lembrou da parábola dos talentos, porque às vezes nós pensamos, puxa, mas eu faço pouca coisa bem, né? Nós não ignoramos nossa natureza, que ela é autossabotante, será que podemos falar assim? Puxa, eu não sei fazer as coisas, não faço nada direito, né? Temos aí um acusador que não ignoramos, né? Mas o Senhor, quando ele vai, Yeshua dá aquela parábola dos talentos, onde ele distribuiu 5, 2 e 1 talento, e ele sai, né? Ele sai da sua terra, depois ele volta depois de muito tempo e para prestar contas. E aquele que tinha 5 multiplicou para 10, aquele que tinha 2 multiplicou para 4 e aquele que tinha 1 ficou com medo porque o senhor dele era muito severo e ele pegou e escondeu esse talento, né? E ele é censurado, né? Por que você pelo menos não investiu? Por que você não fez alguma coisa com esse talento? Então realmente o Senhor, ele nos chama a progredir e nunca nós podemos falar, Senhor, eu não tenho nada, né? Porque não é verdade, alguma coisa o Senhor nos deu, né? E aí Tiago nos fala, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá deliberadamente, mas tem que pedir com fé, né? Senão não receberemos nada. E ele fala também que não podemos ser inconstantes, então existem condições para que as coisas de Deus possam acontecer na nossa vida. Isso faz parte do amor de Deus, né? Às vezes nós falamos, não, mas é uma graça que Deus nos deu e nós não precisamos fazer nada. Não é bem assim.
né? O meu filho, por exemplo, em casa, se ele desistir da vida, falar, eu vou só receber o amor do meu pai, eu não vou fazer nada, a coisa não vai funcionar, né? Então esse pacto não é unilateral, é um pacto que tem dois lados. Yeshua fala assim, porque ao que tem, não nessa parábola, mas nós podemos aplicar, ao que tem mais lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E eu não sei vocês, mas eu já experimentei isso, né? Quanto mais você trabalha, mais bênçãos vêm. Quanto mais você cruza os braços, mais você, né, fala, não, eu vou tirar a mão, não vou fazer, pior a coisa fica, né? O Senhor, ele começa a tirar, né, de nós. Então essa é uma paraxá que o Senhor, ele quer promover a liberdade, ele quer que nós digamos sim para ele. E outra coisa que nos chama a atenção também é a bondade em relação a essas doações de coração que o Eterno pediu, que nós podemos aplicar aqui para nós, né? O próprio Avraham Yitzhak HaKohen Kook, aquele que nós falamos, aquele que era o rabino-chefe de Yafo, ele fala que a bondade e a compaixão são a força fundamental da santidade, e que nós devemos aplicar a compaixão mesmo quando ela estiver encoberta por muitos véus, devido à incapacidade de se manifestar, né? Então, essa bondade ela pode se manifestar independente do que nós sentimos, né? Shaul, ele fala assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E nesses processos, às vezes nós temos impaciência conosco, porque nós vemos que nós mesmos temos véus que impedem, né, às vezes, véus que nós mesmos não enxergamos. Davi fala, livra-me dos pecados que me são ocultos. Às vezes tem coisas na nossa vida que estão erradas, que nós vamos descobrir daqui a 2, 3 anos que estavam erradas, né, porque nós somos tardios, às vezes, em entender, a ouvir, né? E nesse sentido nós queremos, às vezes, tudo da noite para o dia, né? Às vezes nem queremos tanto, mas nós percebemos isso, né? Às vezes não queremos tantas mudanças também, né? Mas o que impede um coração no reino, né? Claro, nós lembramos que o aumento da iniquidade faria com que o amor de muitos se esfriaria. E a Parashá Vayakhel, ela fala desse coração voluntarioso, mas fala também de ordem, né? Eu lembro que uma vez foi perguntado, a gente estava numa reuniãozinha, quem é Deus? O que é Deus para você? E aí, Deus é amor, Deus é fidelidade. Eu lembro que a minha esposa falou, Deus para mim é ordem. E aquilo entrou para mim. Por quê? Porque eu lembro que a primeira coisa que aconteceu na minha vida, quando eu me rendi a Deus, lá uns 16 anos atrás, que a minha vida começou a entrar em ordem, porque eu andei muito na bagunça, né? Porque o amor parece que ele é um sentimento mais sofisticado, né? Nós temos uma experiência ali e tudo mais. Aquilo que começa a mudar a nossa vida é a ordem, né? Começa a trazer ordem. Nem tudo de uma vez, mas devagarinho, né? A gente vê, puxa, eu não sou mais aquilo que eu era, né? E o reino de Deus, ele é um reino de ordem. Ele não é um reino de ideias e de filosofias, né? O que acompanha o amor é a ordem, né? Yeshua falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? E a ordem, ela envolve o compromisso, né? Tem coisas que não vão se realizar em nossas vidas se nós não damos passos, né? É o nascer venishma, né? Faremos, então ouviremos. Esse é o modus operandi da fé de Israel. Sempre foi, né? Nós faremos e depois nós ouviremos. Essa é a prova do compromisso incondicional com a Torá. Esses tempos eu vi um podcast, e daí tinha um judeu lá, um rabino. Aí perguntaram para ele, mas por que você não come carne de porco? E aí ele começou a falar, olha, eu sou tentado a falar que é por causa de saúde, porque era uma questão sanitária, mas de verdade a gente não come porque Deus mandou. Eu não sei mais que Deus. Então, se Deus mandou, eu vou obedecer, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, o judeu ele tem isso mais internalizado, porque isso é uma cultura de fé. Nós ocidentais, vamos dizer, o povo, temos mais dificuldade às vezes, porque nós entramos, esses mandamentos às vezes eles colidem com ideias pré-concebidas, né, com uma carga histórica, e ali, daí às vezes nós ficamos ali, vamos, não vamos, será que é ou não é? E aí nós precisamos assim, Senhor, preciso que um anjo apareça do alto e me explique isso, porque eu não entendi. Não, mas está ali já escrito, né? E aí depois quando você obedece, você vê que, puxa, era bom, entendi.
Então, às vezes, as ideias, elas se colidem. Por isso que quanto mais nós praticamos, não numa prática mecânica, e nem é um chamado ao pragmatismo somente, mas quanto mais nós praticamos a palavra, lembrando o conselho de Tiago, Tiago fala assim, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque senão vocês vão querer ser que nem aquele homem que se olhou diante do espelho, mas saiu e logo esqueceu como ele era, né? E não tem transformação. E a evidência de uma vida não transformada, por exemplo, quando que há um direcionamento espiritual ou um direcionamento emocional? Porque um direcionamento emocional, ele não necessariamente vai trazer uma mudança na tua vida. Hoje, quando a gente estava cantando ali, Ose Shalom Bimromava, ali eu me comovi, daí eu vi o Roberto entrando aqui, que estava no hospital, e eu me comovi, faz tempo assim, que foi tão bom assim, mas eu sei que isso não me sustenta na terça, na quarta-feira. Foi bom hoje, mas o que me sustenta é a execução da palavra de Deus, né? É isso que vai me sustentar. Então nós queremos ter experiências com o Senhor, queremos ser quebrantados, queremos ter aqueles momentos, né, que nem Pedro, que é a paraxá dessa semana, é o texto da Brit Hadashah essa semana, quando Pedro está ali na tenda que é montada, que acontece a transfiguração em Marcos 9, ele fala, Senhor, vamos fazer uma barraca, vamos ficar todo mundo aqui. Ele perdeu o senso, né? Ele falou, vamos ficar aqui para sempre. Mas não é isso que o Eterno quer, pelo menos não ainda enquanto habitamos nesse tabernáculo, né? Então, quando nós vamos ver, então o Senhor ele nos chama para essa ordem, ele chama para que nós eliminemos todo pensamento, filosofia que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? E vamos eliminando isso, né? Seguindo a obediência de Yeshua. E essa prática, ela necessita de que nós possamos ouvir, né? E quando nós vamos ver, para finalizar, essa paraxá, se nós fôssemos fazer um filme, lá, os 10 mandamentos, ou um filme de Moshe, as tábuas da lei, alguma coisa, essa paraxá provavelmente não entraria, nem picudei. Porque quem quer ficar ouvindo instruções e pormenores da construção do tabernáculo, esses detalhezinhos, né? Teria talvez o episódio do bezerro de ouro, teria Moshe na montanha recebendo as instruções para o Mishkan, incluiria a divisão do mar em seu filme, muito provavelmente. Poderíamos até ouvir uma cena em que Hashem manda Moisés construir o Mishkan, mas os pormenores, os detalhezinhos das tábuas, né, seria até algo legal de se filmar, eu fico imaginando, né? Mas não faz muito sucesso, né? Mas certamente não teria esse detalhe da construção do tabernáculo, porque essa descrição item por item, ela seria enfadonha, seria cansativo ficar vendo isso, né? Até quando nós vamos lendo rapidinho, assim, né? Ó, Senhor, tem um sode aqui, será que aqui não, né? Então, se a Torá quisesse nos dar uma versão escrita de uma montagem, ela poderia apenas dizer, então a nação foi construindo o Mishkan de acordo com a maneira como Hashem ordenou a Moshe. O fato é que a pura labuta de fazer algo repetidamente e fazer um progresso pequeno, quase mensurável, é como a vida funciona. Então, nossa vida funciona muito mais parecida com os detalhezinhos da construção do tabernáculo do que com, né, o fogo saindo da montanha, ou com filme que tem ali o começo, que nós temos o problema, e no final temos o herói que aparece para resolver aquele problema. Então, achamos que o nosso progresso em qualquer área será uma edição, né? Mas a verdade é que nós mudamos por meio do trabalho pesado, da monotonia focada, e existe uma palavra da moda para uma pessoa que tem capacidade de continuar avançando firmemente em meio à monotonia, que se chama coragem. Às vezes nós vamos ser chamados a ter coragem para sair da monotonia também, mas em geral muitas coisas que nós fazemos são monótonas, né? Então, a diferença entre uma fé emocional e uma fé espiritual é que essa fé espiritual é que nós coloquemos em prática, que nós aceitemos, né, e apliquemos o conhecimento de Deus, o conhecimento da Torá no nosso dia a dia. A coragem é a habilidade de continuar trabalhando quando é difícil e chato, e o progresso é lento, né? Teve até um homem aí
um executivo, ele falou assim, olha, nós analisamos muito o nosso progresso em 1 ano, mas que tal nós pensarmos em questão de 5 anos? Isso é o americano, tá? Porque nós, brasileiros, é em 1 mês. A gente vê o progresso em 1 mês. Se não tiver mudança em 1 mês, a gente já está impaciente. Mas o americano, ele faz as contas dele, toda a planilha dele é anual, né? Mas ele perguntou, mas por que a gente não vê em 5 anos que nós construímos? Né? Porque as mudanças reais, elas acontecem a médio e longo prazo, né? Eu comecei agora a usar o Tzitzit, né? Mas faz 10 anos que eu estou na Sarel. Poderia ter começado a usar 10 anos atrás? Poderia. Mas até entender algumas coisas, saírem alguns véus, vamos falar assim, né? É agora que eu comecei a usar, né? Tem gente que é mais rápida, Baruch Hashem. Então, a coragem é essa virtude que é de prevalecer, de permanecer e continuar dando fruto, né? Mesmo que as coisas estejam monótonas. Nós fazemos parte de uma geração ChatGPT. Eu usei o ChatGPT aqui para pegar algumas coisinhas aqui até, inclusive. Problema de um lado, solução de outro. É que eles vão perder o fato de que... aqui está falando dos adolescentes, porque os adolescentes hoje, muitas vezes, eles fazem um trabalho com o ChatGPT. Né? Eles pegam o ChatGPT e o trabalho vem pronto ali. E o problema é que eles vão perder o fato de que a parte mais importante do trabalho no ensino médio não é o produto, é o trabalho em si. O que faz uma ótima montagem de filme, além de uma ótima balada poderosa, vamos falar assim, balada de música, né? É o fato de que, de um lado, você tem uma situação desesperadora e, do outro, você está no terceiro ato, pronto para o herói ter seu grande momento. Mas com a Torá é diferente. E isso que nos remete a essa Parashá Vayakhel, especialmente, né? Nós sabemos que o cerne é o doar de todo o coração, mas agora falando da construção do tabernáculo, 117 dos 122 versos da Parashá Vayakhel tratam dessa construção. Desculpe. Então, o Eterno, ele nos deu detalhes, e o processo de trabalho é o trabalho duro, porque é aí que a coragem se desenvolve e o crescimento acontece. E para finalizar, talvez a Torá ela reserve um tempo para nos dar todos os 122 versículos dessa Parashá, porque o trabalho é o ponto. Né? Talvez essa ênfase nesse trabalho, nesses detalhes, é porque esse é o ponto dessa Parashá. Talvez não fosse apenas sobre construir um lugar onde Hashem pudesse habitar. Talvez o processo também fosse sobre nos tornar um povo onde Hashem gostaria de habitar. E nós percebemos que os empecilhos para que a glória de Deus se manifeste em nós são as pequenas coisas. Né? O mundo tem um ditado que fala assim, que estava falando com o irmão Roberto. Fala que o diabo está nos detalhes. Né? Mas Hashem também está nos detalhes. O problema é que nós deixamos, às vezes, de atentar para os detalhes de Hashem, né? E às vezes aceitamos investidas, ou geralmente somos negligentes, né, em coisas, e ali, às vezes, o próprio Yetzer Hará, às vezes no inimigo, semeia coisas, ideias. Né? Então, quanto mais nós nos aplicarmos realmente à obediência à palavra de Deus, do Eterno, mais plenitude nós vamos ter. Isso é um fato, e mais recipientes dessa glória de Deus nós podemos ser, porque o Senhor deseja habitar em nós, tanto individualmente como corpo.